Olá, meus amigos, boa noite. Que a paz do Cristo esteja em cada um de vocês. Esta semana é uma semana especial, pois comemoramos o Dia do Amigo. Que cada um de vocês possa receber meu abraço de gratidão e carinho. E hoje é um dia ainda mais especial, pois celebramos a vida de uma grande amiga, nossa amiga Mirene Verli. Que possamos emanar muita energia boa para ela. Mirene, querida, nós amamos você. Grande abraço. Nossas reflexões esta noite é sobre o capítulo 80 do livro Pão Nosso. Estudar a série Fonte Viva para mim tem sido um dos maiores prazeres desta encarnação. Emmanuel, esse nosso amigo querido, é um grande professor para nossas almas sedentas de aprendizado, não é mesmo? No nosso último estudo, falamos sobre relacionamentos. E falamos que a base para uma boa convivência é a comunicação, a forma de nos expressarmos, de falarmos. E como eu disse para vocês que é um dos meus maiores desafios, saber me expressar com doçura, com mansidão, eis que fui presenteada com mais reflexões sobre o assunto. O tema de hoje é o não e a luta. Vocês têm dificuldade em ouvir não? Ou será que vocês têm dificuldade em dizer não? É sobre isso que Emmanuel nos convida a refletir. O não e a luta, ou seja, o não e os desafios que ele nos impõe em nossa jornada diária. Às vezes dizemos sim com vontade de dizer não, contrariando o que vibra dentro de nós. Seria isso uma forma de mentir? Será que é certo mentir para agradar alguém? Muitas vezes nós não refletimos sobre isso e adotamos comportamentos doentios para nossas vidas. Tem uma frase que diz: quando a boca cala, o corpo fala. E fala como? Fala com aquela dorzinha de barriga, fala com aquela garganta inflamada, com aquele desarranjo intestinal, com acidentes. O nosso corpo fala. É só a gente prestar atenção. Prestar atenção àquilo que a gente anda cultivando de sentimento, de pensamento, com aquilo que a gente tem executado no nosso dia a dia. Querem ver um exemplo? Quando vocês estiverem descascando alguma coisa, principalmente as mulheres na cozinha, e cortarem o dedo, na mesma hora volte à fita. Preste atenção no que vocês estavam pensando naquele momento. Se o que vocês estavam pensando tem uma emoção de raiva ou tem uma emoção contrária àquilo que você desejaria de estar fazendo. E aí vocês vão estar entendendo que o nosso sim tem que estar vibrando com aquilo que está dentro de nós, assim como o nosso não também. E Emmanuel escolheu para falar desse assunto um versículo que são palavras de Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 5, é o versículo 37, onde Jesus diz: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Essa frase parece assim uma ordem, né? Uma coisa definitiva, autoritária e inflexível. Mas não, Jesus está pedindo apenas que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos honestos com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente faz. Então vamos ver os comentários de Emmanuel. Emmanuel começa dizendo: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ou seja, amemos com toda a força do nosso coração, mas não permitamos que esse amor gere prisão. Muitas vezes a gente está em relações, empregos, e a gente se sente aprisionado. A gente fala que ama tal situação, ama tal pessoa, mas a gente está se anulando. Então, Emmanuel nos convida a refletir como estão as nossas relações. São relações libertadoras ou são relações de prisão? E ele continua: ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio.
que ele quis dizer aqui? Que a gente precisa ensinar a outra pessoa a pescar e não dar o peixe pronto. Não é assim que a gente aprende? Que a gente precisa ajudar uns aos outros dando oportunidades. Porque quando a gente dá muita facilidade, a gente cria vícios e perturbações. E ele nos chama a atenção para a gente estar prestando atenção no nosso dia, na nossa vida, como que a gente tem ajudado as outras pessoas, como a gente tem cooperado. E ele continua. Atende com alegria aos que te pedem um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Leviandade é imprudência. Então, que a gente atenda com carinho, com alegria, todos que pedirem um favor para a gente, com boa vontade, mas não sejamos insensatos querendo agradar a todos, porque isso nem Jesus conseguiu. Tenhamos boa vontade, tenhamos alegria, mas com sensatez, com prudência, sabendo ajudar de forma que aquela pessoa possa se elevar. E Emmanuel continua. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não esqueças, não olvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Educação dos companheiros para a felicidade real. Muitas vezes a gente acha que felicidade é comprar as coisas, é se desculpar com presentes, e as coisas não são assim. Nós precisamos aprender a trabalhar as nossas emoções para que a gente possa conquistar essa felicidade real. E a gente consegue fazer isso para as pessoas abrindo essas portas com o nosso exemplo de serenidade, de alegria, de saber pedir uma desculpa no momento certo. São exercícios que nós precisamos fazer. E ele continua. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero às tuas atitudes. Muitas vezes, a gente cultiva a delicadeza, a cordialidade, mas a gente não está sendo sincero com aquilo que vibra dentro de nós. E aí aparecem as doenças, como eu falei no início, porque a pessoa chega, pede um favor, a gente vai e faz. A gente não pensa, a gente não toma uma decisão sábia e a gente atropela, fala um sim muito rápido, às vezes fala um não muito rápido e se arrepende depois. Então, a gente tem que cultivar essa delicadeza, essa cordialidade, mas sendo sincero com aquilo que a gente realmente deseja dentro da gente. E ele continua. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Sempre, né? Sempre a gente pode estar dizendo sim para situações e achar que a gente está agradando todo mundo. Mas em certos momentos a gente tem que aprender a falar não. A gente não fala sim para os nossos filhos o tempo todo. E na vida cotidiana também. Sejamos sinceros, sejamos honestos para que a gente possa crescer e dar a oportunidade do outro crescer quando a gente falar um não. E aí ele fala outra coisa interessante. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e por vezes a própria vida. E aqui eu lembrei, essa semana, eu assisti o seriado Em Nome de Deus, sugerido pela minha amiga Madalena. E ali no seriado a gente vê o trabalho do Senhor João de Deus, um espírito que veio para promover curas, que veio para ajudar as pessoas e perdeu a própria vida. Eu entendo que Emmanuel quis dizer perder a própria vida é perder a oportunidade da encarnação. Então, a gente às vezes fica aí satisfazendo todas as requisições do caminho, né? Alimentando o nosso ego, os nossos desejos de glória, de poder, sem perceber que a gente está perdendo a oportunidade desta encarnação. Então, eu convido vocês a assistir o seriado. É um seriado que mexe muito com as nossas, com o nosso sentimento, mexe com as nossas reflexões. E a gente tem muito que aprender ali para a gente discernir melhor entre o sim e o não na nossa caminhada. E Emmanuel continua. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório,
O não deve ser dito sem aspereza. E aqui entra a Ceilinha, aprendendo isso aí, a dosar, a ter doçura para falar, para saber falar um não com gentileza. Eu estou exercitando, tá, gente? Eu vou chegar lá. E Emmanuel continua. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Então é o exemplo, é o jeitinho de falar. Esse tom contundente quer dizer quando a gente quer ter razão, quando a gente quer falar e só nós podemos falar, nós temos a razão. E muitas vezes a gente quebra a cara, porque nem tudo a gente é dono da verdade. Então, quando a gente aprender a exercitar essa serenidade de ouvir a verdade do outro e contrabalançar com a nossa verdade, nós teremos vida mais tranquila, relações mais saudáveis, relações mais felizes. E Emmanuel finaliza. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então aqui eu me recordei daquela passagem dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Só um veio para poder mostrar para Jesus que ele estava transformado. Então não esperemos que as pessoas vão fazer sempre aquilo que a gente quer. E nem nós também faremos tudo que o outro quer. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. É dessa forma que eu entendi esse parágrafo. Então, que sejamos mais gratos no nosso dia a dia. E aí a gente podia estar perguntando assim, mas qual o roteiro para mim poder saber quando tomar uma decisão do sim ou do não? E aí eu encontrei isso aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 24, onde Kardec comenta: quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo ao trem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Então, no nosso dia a dia, se a gente aprender a questionar mais, até mesmo um pensamento que vem na nossa mente, nós teremos atitudes mais elevadas, mais certeiras. Bom, meus amigos, esta era a mensagem dessa noite. Que Jesus nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento nas nossas decisões, nas nossas falas de sim e de não. Que nós saibamos ponderar melhor, refletir melhor para a tomada de decisões mais coerentes com a proposta que nós temos para nossas vidas, de seguir o nosso Mestre e Guia Jesus. Agradeço muito pela oportunidade e peço desculpas por alguns escorregões aí na fala, porque esse negócio de gravar não é fácil não. Deixo meu grande abraço a todos e um excelente restinho de semana. Fiquem com Deus.